Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? É muito bom estarmos na presença do Senhor. E é esquisito falar boa noite com o sol bem bem forte aqui na gente, mas é uma bênção nós estarmos juntos na presença do Senhor. Eu convido os irmãos que puderem se pôr de pé para nós começarmos o culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus nessa noite, engrandecendo ao Senhor e reconhecendo que Ele é bom. A todo momento o Senhor é bom e o Senhor, Ele demonstra a sua bondade, a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia em nossas vidas. E nós vamos dizer isso em alta voz, é o que diz a música. Em alta voz direi a todos vou contar, a tua bondade eu sei não pode acabar. A bondade do Senhor ela permanece e ela é demonstrada a nós dia após dia, mesmo quando nós recebemos uma resposta que não estávamos esperando ou que não era exatamente isso que nós gostaríamos de ouvir. Mesmo quando nós ouvimos um não da parte do Senhor, isso é demonstração do amor que Ele tem para conosco, é demonstração da bondade que Ele tem, que é eterna, que é incomparável, que é incontável, e também é uma demonstração do cuidado que Ele tem para conosco. Vamos glorificar ao Senhor com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, reconhecendo que Deus é bom, reconhecendo que Deus é amoroso, reconhecendo que o Senhor está aqui. Direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, em alta voz
todos vou contar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, louvarei porque tu és bom pra mim, Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Ei. Ei. Graças a Deus, estamos aqui nessa noite para celebrarmos a este Deus tremendo e maravilhoso. Com esse sol tremendo, iluminando o nosso rosto, né? Que maravilha. Agora imagine o sol da justiça, né? Olha que bênção. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que lá não haverá, não precisaremos de luz, de sol, de nada, porque o sol da justiça estará presente, iluminará, né, todos que ali estarão reinando com Ele para os séculos dos séculos, né? E glória a Deus por isso. Irmãos, quero lembrar aqui aos irmãos nossas atividades semanais. Nós temos terça-feira 2 PGMs, 2 pequenos grupos, um na casa do irmão Guilherme e da irmã Joane, e outro vai ser na casa do Giovanni ainda, né? Então tá bom, na casa do irmão Giovanni, lá no Jardim da Mantina, às 20 horas. Quarta-feira, nós estamos aqui no templo, buscando a presença do Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. E nós precisamos, como igreja, estarmos juntos, estarmos reunidos aqui. Irmãos, essa semana eu vi um testemunho de uma pessoa, eu esqueci o local. Vocês se lembram onde foi, filha, aquele vídeo? Eu esqueci. Na África. Eu esqueci o local da África. E eles foram para cultuar. O líder, o pastor, foi com a motinha juntamente com um outro. Andaram 25 quilômetros para chegar ao local de culto. E chegando lá, tinha um homem. Aquele homem andou 100 quilômetros, de chinelo. Eu fiz questão de olhar o pé dele. De chinelo. Atravessou o rio, num barco com alguém, de carona, para chegar ao local de culto. Onde o culto iria durar umas 2 horas, para depois voltar andando novamente 100 quilômetros. Irmãos, eu me senti um nada, em ver aquele homem andando 100 quilômetros para prestar 2 horas de culto ao Senhor. Eu fiquei pensando nossos dias aqui no Brasil, aonde nós podemos pegar o carro, sair da nossa casa, em menos de 10 minutos nós estamos na igreja, em Adamantina. Nós temos culto quarta-feira, domingo de manhã escola bíblica dominical, e domingo à noite culto de adoração e louvor ao Senhor. E muitos de nós não aproveitamos a chance, a oportunidade e a liberdade que ainda temos
de cultuar na quarta-feira, de estudar a palavra de Deus no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, e domingo à noite, nós estamos aqui. Mas eu digo que a maioria dos que estão aqui agora à noite não tem vindo quarta-feira, e também não vem na escola bíblica dominical. Irmãos, é importante, porque vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos querer e não vamos poder. Vai chegar um dia que você vai querer vir ao templo e essa porta vai estar fechada, porque vai estar proibido o culto. E isso não vai demorar, estou falando isso para os irmãos que não vai demorar. Os sinais estão apontando para isso, então vamos aproveitar a oportunidade que ainda temos, para estarmos juntos, em comunhão, nos fortalecendo. Entende, irmãos? E quarta-feira nós estamos aqui adorando o Senhor, é o mesmo culto, é o mesmo culto. E eu espero contar com você na quarta-feira. Você não tem que andar 100 quilômetros, dormir no meio do mato, que esse homem dormiu no meio do mato, para poder acordar no outro dia e continuar a caminhada. Você não tem que fazer isso. Então aproveite, venha adorar o Senhor, venha quarta-feira, venha domingo de manhã na escola dominical para estudar a palavra, para você se fortalecer, em nome de Jesus, tá bom? Então eu conto com os irmãos, quero ver os irmãos aqui na quarta-feira, para juntos estarmos adorando o Senhor. E domingo de manhã na nossa escola dominical às 9 horas, tá bom? Nós teremos também assembleia no dia 21 de dezembro, nós estaremos elegendo a diretoria estatutária da igreja, está no boletim, né? O Tiago está imprimindo ali, daqui a pouco vai estar colocando, né, quando terminar lá, coloca ali para mim, se puder dobrar, né? Os irmãos vão poder sair, já pegar ali o boletim, o que está ali é velho ainda. Obrigado, Giovanni, por tirar. Então os irmãos estejam atentos, tá bom? A essa assembleia. E também nós teremos assembleia regular nesse mesmo dia, tá ok? Bom, irmãos, eu creio que Mayara quer dar uma palavrinha para os irmãos. Então fala. Boa noite. O recado que eu quero dar é em relação ao treinamento que a gente teve na quarta-feira, né? O treinamento da APEC. Então, vieram alguns irmãos do Ministério Infantil e alguns irmãos da igreja, né, que não fazem parte do Ministério Infantil. E o objetivo desse treinamento foi a evangelização de crianças, agora voltado no Natal. Então, para a gente fazer esse momento de evangelização com as crianças, o ideal é a gente fazer como se fossem uns grupos, né? Então, na casa de alguém, ou em algum local, um centro esportivo, enfim. Então, a ideia é ser dessa forma. E algumas pessoas estavam aqui, fizeram o treinamento, pegaram o material, e aí eu estou vindo aqui falar para que quem tem interesse de ter esse grupo na sua casa, avisar, né, a mim, e aí eu vou fazer um cronograma com as pessoas que fizeram o treinamento e que têm interesse, né, também de fazer esses grupos, tá? Então, quem tem neto, sobrinho, várias crianças na vizinhança, dá para fazer um dia na sua casa. É só um dia, tá? De evangelização. Lembra como se fosse uma tarde alegre, mas a gente pode fazer mais simples. Enfim, então o objetivo é evangelizar crianças. Então, o objetivo são crianças que não conhecem, né, a palavra de Deus, tá? O objetivo maior é esse. E eu gostaria de pedir principalmente que os pais das crianças da nossa igreja pensassem sobre isso e que se dispusessem, né, a abrir a casa de vocês para a gente também fazer esses grupos, porque eu acredito que todas as crianças aqui têm amiguinhos, né, que vão aceitar aí na casa deles para a gente fazer esse momento, tá? Então esse é o meu recado. Obrigada. Então, irmãos, pensem sobre isso aí, vamos abrir alguns trabalhos, somente um dia. De repente o Espírito fala no teu coração e você deseja abrir um PGM de crianças na sua casa, né? Quem sabe? Vai ser uma bênção, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos pôr em pé, irmãos. E vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João,
capítulo 5, versos de 1 até o 5. Primeiro João 5, de 1 a 5. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Eu estarei lendo versos ímpares, os irmãos estarão lendo os versos pares. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos repetir esse verso? Vamos lá. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Somente esse. Vamos estar louvando o Senhor com o hino número 406 do nosso cantor cristão. Hino de número 406 do cantor cristão tem por título Confiar em Cristo. E ele começa dizendo: que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo bem amado, faze minha fé crescer. Que a gente possa não apenas cantar, mas crer naquilo que nós estamos cantando para a honra e glória de Deus. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem
Vamos estar orando neste momento. Pedir que você feche seus olhos, né? E busque o Senhor. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Nós cantamos que fazem minha fé crescer. E nós lemos que somente será salvo aquele que crer que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez a sua fé esteja meio que ofuscada por algumas circunstâncias do dia a dia da vida. Então peça ao Senhor para fortalecer você, para firmar a sua fé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós adoramos o Senhor neste momento. Nós engrandecemos a Ti, ó Pai, porque aprova o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um dos Teus servos aqui nesta noite, Pai. Os nossos amigos que estão conosco também, irmãos de outras igrejas que estão conosco aqui também, muito obrigado, Pai. Que cada um de nós saímos daqui nesta noite, ó Pai, refletindo sobre a nossa vida cristã, como temos levado a nossa vida cristã. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos fiéis ao Senhor, a sermos usados, a sermos ousados, a testemunharmos do Teu amor, Pai, a amarmos ao Senhor de verdade. Pai, que não vivamos, né, não venhamos viver numa ilusão cristã de que estamos agradando o Senhor, mas que possamos viver realmente isso, Pai. Termos essa certeza plena. Ajuda-nos, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos. Somente pela ação do Teu Espírito em nós é que vamos, ó Pai querido, conseguir agradar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. É somente pela ação do Espírito que vamos ter a nossa fé firmada em Ti, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a tirarmos do nosso coração tudo aquilo que tem impedido o Teu Espírito de agir de forma tremenda em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos amarmos verdadeiramente como servos Teus, a amarmos uns aos outros como a Tua palavra diz, a perdoarmos uns aos outros como a Tua palavra diz, a sermos, ó Pai, servos como a Tua palavra diz. Tenha misericórdia de nós, Deus. Receba o nosso culto desta noite. Que cada um de nós saímos aqui completamente transformados pela ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém, Deus. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos ainda cantar mais um hino. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão estar depositando no gasofilácio. Hino de número 324. Obrigado. Hino 324 do cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno
cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. O irmão Daniel está orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas ousadas ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai. Em primeiro lugar, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua Amém. compaixão. Queremos Te agradecer porque o Senhor olhou para nós e o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos resgatou, nos redimiu e nos livrou do pecado, Pai. Amém, Deus. Agora nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente e também tudo aquilo que somos e que temos, ó Pai. Amém, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe e consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas que foram devolvidos no Teu altar nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe para que esses valores sejam usados unicamente para o engrandecimento da Tua obra, em nome de Jesus. Amém. E que as famílias que são fiéis na contribuição, são fiéis ao Senhor, ao princípio do dízimo, ó Deus, sejam abençoadas pelo Senhor, de acordo com a vontade do Teu coração e do Teu propósito. Amém. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém e amém. Obrigado. Daqui. Deixa aqui mesmo. Irmãos, nós vamos, nesse momento, estar fazendo um momento de gratidão, né, de louvor ao Senhor, porque nós estaremos apresentando um bebê, né, o Henry, é isso mesmo, né? O Henry. Quero chamar a família aqui à frente. Pode subir. A mãe da Gláucia, irmã, sobrinhos, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Irmãos, para nós é um momento de muita alegria, né? Poder estar apresentando um bebê. Nós seguimos como exemplo o próprio Senhor Jesus, que foi apresentado, né, por Simeão ao Senhor. Quando Maria foi ao templo, o texto diz que Simeão pegou Jesus, estendeu, né, os braços e agradeceu a Deus porque ele estava vendo a salvação de Israel.
Então, a gente segue, por exemplo, o apresentar o bebê. Até quando ele crescer e tomar uma decisão ao lado de Cristo e assim optar por se batizar, né? Porque é o desejo da pessoa que vai se batizar passar pelas águas. Então, por isso nós só batizamos quando ele consegue entender isso, né? E eu quero ler para vocês um texto, é um texto áureo, que a gente sempre lê na apresentação de um bebê, e muitas pessoas às vezes não entendem esse texto. O texto diz assim, Provérbios capítulo 21, verso 6: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O texto literal está dizendo: ensine a criança o seu caminho. Ensine a criança o seu caminho. Então é responsabilidade do Anthony e da Glauce instruir o seu bebê, o Henry, nos caminhos do Senhor. É como o arqueiro faz com a flecha, atira a flecha ao alvo. Assim é a criança, né, em nossa responsabilidade. É como uma flecha. E nós precisamos saber o alvo certo, mirar no alvo certo. E o interessante é que o texto, quando ele fala assim, instrui a criança no seu caminho, né, não é apontar a direção em que ele tem que andar, que ele tem que seguir. É vocês estarem indo à frente e ele vindo atrás. Entende? Se vocês pisarem em falso, ele vai pisar em falso. Se vocês errarem o caminho, ele vai errar o caminho. Mas se vocês continuarem no caminho certo, olhando para o alvo, ele vai continuar na mesma direção. Isso quer dizer que nós somos exemplos para os nossos filhos, né? É responsabilidade nossa como pais, instruir os nossos filhos na presença do Senhor, como servos de Deus que nós somos, tá bom? E que o Senhor realmente dê sabedoria a vocês, dê visão a vocês, né, para direcionar a vida do Henry. Não é verdade? Vou chamar a irmã Leninha aqui, ela vai entregar a vocês um cartãozinho. O microfone. Você não quer falar nada? No microfone. Não, fica aqui. Pode descer, não vai ficar aqui. Não vamos orar. Eu quero pegar o Henry aqui. Oh, meu Deus do céu. Gostoso, né? É gostoso demais pegar bebê. Então vamos orar, consagrando o Henry. Vamos estender as nossas mãos à frente, vamos colocar em pé. Isso é simbolicamente, né, abençoar, estendendo as nossas mãos. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez agradecer o Senhor por este momento. Amém. Nós estamos aqui, ó Pai, com o Anthony e a Glauce, apresentando ao Senhor e consagrando ao Senhor a vida do Henry, Deus. Eu quero te agradecer porque Tu o deste, ó Pai, Tu colocaste na vida deles o Henry, para que eles pudessem, ó Pai, cuidar para o Senhor, porque a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, amém, não nossa. Então que eles possam, Pai, educá-lo, instruí-lo, ó Pai, na Tua presença. Que eles possam, ó Pai, ser exemplo para a vida do Henry. Aleluia. Pai, que o Senhor esteja preparando todo o seu futuro, Pai, preparando para ele uma serva Tua lá na frente, Deus, que eu sei que Tu já está na Tua mente quem será essa serva, e que ele nunca venha se desviar dos propósitos do Senhor para a sua vida, Pai. Amém. Prepare para ele, ó Pai, os melhores professores que estarão ensinando não apenas com palavras, mas com vida, Deus, em nome de Jesus. Os professores até mesmo da igreja, que estarão instruindo, ó Pai, nos momentos do culto infantil, que todas as mensagens, as histórias possam ficar gravadas em sua mente, Deus. Separe o Henry para uma obra específica no Teu reino, Deus. Proteja-o, ampara-o, cuide dele, ó Pai, amém, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Deus abençoe. Gostoso. Parabéns. Bom, Deus abençoe. Deus abençoe, querido.
Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Oi, tudo bom? É mesmo, cara? Que bênção. Você ama o Henry? Ah, você é o Murilo, mas você ama o Henry? Que bom. Ele também te ama. Obrigado, obrigado. Sentai, irmãos. Sentar, bom. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Desculpa, foi para os irmãos sentarem, né? Mas quero agradecer a todos os nossos amigos que estão conosco, irmãos de outras igrejas, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, tá bom? Que vocês sintam-se bem aqui em nosso meio, tá bom? E que você saia daqui completamente diferente daquilo que você entrou. Que o Senhor fale ao seu coração, preste o seu culto ao Senhor, adore ao Senhor, da forma como o Espírito conduzir a sua vida a essa adoração. Amém? Vamos dizer para eles com bastante alegria? Sejam bem-vindos. E você que está pertinho aí, ó, olha quem é diferente aí, cumprimente ele em nome de Jesus e diga que ele é bem-vindo em nome do Senhor. Amém? Vamos estar nos colocando em pé, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, ali na sala dos jovens, nós vimos os versículos finais ali do Sermão do Monte, que estava falando sobre a porta estreita e a porta larga, né? Os versículos dizem que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos hão de entrar por ela. E focando na porta estreita e no caminho que muitas vezes é pedregoso, é espinhoso, mas que nos conduz à salvação, mesmo que a nossa vida espiritual seja, né, feita de situações que possam em algumas vezes nos entristecer, mas nós temos como alvo o céu, a vida eterna, e em breve nós estaremos na presença do Senhor, quando Ele nos chamar, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar, né, o que for primeiro. E o nosso desejo é estar na presença do Senhor, e a música que nós vamos cantar diz algo sobre isso, não sobre a porta e o caminho, mas sobre o alvo, sobre o destino. O meu coração tem o desejo, o anseio de ver a tua glória. Não sei quantos têm esse mesmo desejo, mas o meu coração também tem esse desejo de ver a glória do Senhor, de estar na presença de Deus. E isso começa por agora, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos aqui a viver a vida eterna, que será completa, perfeita, gloriosa na presença do Senhor. E essa mudança, essa transformação de vida deve começar por agora, avivando a nossa vida espiritual. E nós vamos dizer isso: Senhor, aviva a minha vida espiritual, que esses ventos de avivamento possam chegar à tua igreja. Avivar-se não é gritar, pular ou entrar em euforia, mas é ter uma vida completa, real com o Senhor, de relacionamento profundo com Deus. Vamos glorificar ao Senhor com essa música dizendo: o meu coração anseia ver a glória do Senhor. Eu desejo desde agora ter um relacionamento real, aprofundado com Deus, para que o dia que eu precisar ou for chamado a estar na presença do Senhor, eu então completar, né, ser completa essa glória, né, esse desejo ser realizado de estar eternamente na presença de Deus. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de
ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Amém. Louvado seja o Senhor, que nós caminhemos para vermos pessoalmente a glória do Senhor por toda a eternidade. E nesse momento nós consagramos ao Rei dos Reis a nossa vida, todo o nosso ser, tudo aquilo que temos e que somos. E que este seja um momento de consagração, não apenas um momento, mas um estilo de vida, de se consagrar a Deus, de entregar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa família ao Senhor, para a honra e glória de Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores por
ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Glória e aleluia sejam dados ao Senhor, o nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, o princípio e o fim. É por meio de Cristo que nós temos acesso a Deus e a vida eterna. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e nós temos acesso direto ao Senhor Deus por meio de Cristo, e não precisamos de outro intermediário a não ser o próprio Cristo. E com Cristo nós temos acesso direto todos os dias, e nós podemos buscá-lo, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o Senhor dos senhores, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo
contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, sim vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó sim vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó sim vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó sim vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, ó sim vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, nós esperamos a Tua volta, Senhor Jesus Cristo. E nós estamos, ó Deus, na Tua presença, derramando as nossas vidas, derramando o nosso coração, a nossa alma perante o Senhor, Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores, que somos imperfeitos, reconhecemos que por nós mesmos não temos como alcançar a salvação. Reconhecemos a Tua graça, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó Deus, e depositamos no Senhor Jesus Cristo a nossa fé. E nós esperamos pacientemente a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor Jesus virá para levar a sua igreja, para estar na presença do Senhor por toda a eternidade. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a cada dia a nossa fé, para que independentemente das circunstâncias, nós continuemos firmes, fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Chamar as crianças aqui à frente para estarmos orando, que elas possam estar saindo para o culto infantil. Pode vir, cadê os teus sobrinhos foram embora? Vocês podem vir, se quiser. Vamos orar, irmãos. Pai, nós engrandecemos o Teu nome, Te adoramos neste momento mais uma vez. Queremos colocar as crianças que estão saindo para o culto infantil. Usa suas professoras, ó Pai, que estão administrando aos seus pequenos corações. Que elas cresçam para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor, ó Pai querido, esteja separando cada criança, ó Pai, para uma obra específica no Teu reino, Deus, em nome de Jesus.
Quero colocar também a mensagem, estaremos trazendo agora também, que o Senhor me use conforme o teu querer e vontade, que eu me cale agora e teu Espírito fale através dos meus lábios, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Pode ir. Diz, irmãos, que abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 42. Eu vou estar falando sobre o tema, o desejo de cumprir a vontade de Deus. Baseado nesse texto de Jeremias, capítulo 42, versos de 1 até ao 11. E o texto diz assim: Então todos os chefes das forças, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram e disseram ao profeta Jeremias: Pedimos que aceites a súplica que fazemos diante de ti, e peças ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque, como pode ver, somos poucos que restaram e não muitos. Ora, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Eu vos atendo e orarei ao Senhor vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo o que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor, o nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, e todo o povo, do mais pobre ao mais rico, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a ele a vossa súplica. Se fizerdes desta terra, se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, a quem temeis. Não o temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. Amém? Porque no verso 2, eles falam: veja que somos poucos e não muitos, somos remanescente, não somos mais uma grande nação, porque a maior parte da nação havia sido destruída, morta, deportada ou exilada por causa da invasão babilônica. Então, o texto ele nos deixa muito claro que eles estavam ali angustiados, eles estavam tristes pela situação que eles estavam enfrentando. Jerusalém foi destruída. Se nós formos olhar lá o capítulo 39, o capítulo 40, nós vamos ver a história da destruição do povo. Muitos foram levados para a Babilônia como cativos, outros foram mortos durante a guerra. Apenas um pequeno grupo pobre foi deixado na terra para cultivar a terra e os campos que ali estavam. Capítulo 40, verso 7, nós podemos ver isso.
Depois houve ainda o assassinato de Gedalias, a fuga de muitos judeus. Capítulo 41, nós podemos ver isso. Ou seja, a população que restou era uma população pequena, não havia muita gente, e eles estavam angustiados, sem saber o que fazer, pensando em voltar para o Egito. Então, nós podemos ver aqui, né, que o povo, né, que restou, né, eles disseram aqui, ora, restamos poucos de muitos, né, como os teus olhos podem ver, nós somos poucos, né? Por que eles disseram isso? Porque eles queriam cumprir o querer e a vontade de Deus. Apesar de sermos poucos, apesar de não sermos quase ninguém, né? A população agora era mínima. Nós ficamos aqui para cultivar a terra e agora nós não temos mais nada. Então, esse povo chama Jeremias, o profeta, aquele o qual Deus falava ao povo, aquele que Deus usava para levar a sua mensagem ao povo. Então o povo se reúne diante dele e diz: olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos saber qual a vontade de Deus. Então eles colocam o desejo no coração de cumprir a vontade de Deus. Irmãos, nós como servos de Deus, nós precisamos desejar isso, desejar cumprir o querer de Deus em nossa vida, desejar cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Mas muitos de nós não sabemos nem qual é a vontade de Deus. Muitos não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitos acham que a vontade de Deus é para eles é que eles saiam da sua casa, venham para a igreja, aqui ficam, aqui levantam suas mãos, aqui louvam, aqui abrem sua boca, canta algumas músicas, levanta a mão, aplaudem, bate palma, ouve a mensagem e vai embora para casa. Mas qual a mudança que tudo isso fez na sua vida? Qual o real propósito teu de estar aqui hoje? Qual o propósito real da tua vida em vir à igreja? Eu penso que é cumprir a vontade de Deus, aprender mais para cumprir a vontade de Deus. Essa foi a vontade do povo. O povo estava cansado. Eles estavam, se os irmãos forem ler os versos posteriores, né, eles estavam querendo voltar para o Egito. Então eles falaram: agora nós queremos ouvir a voz de Deus. Eles não iam tomar nenhuma decisão sem primeiramente ouvir a voz de Deus. Quantos de nós às vezes tomamos decisões sem antes perguntar para Deus qual a sua vontade? Sem antes perguntar para Deus: essa é a tua vontade? O meu desejo é fazer isso, meu desejo é comprar isso, meu desejo é vender aquilo, mas é a vontade de Deus? Quantas vezes eu já me dei mal por causa disso? Quantas vezes? E nós precisamos aprender que a vontade de Deus é soberana e é sempre a melhor para a nossa vida. O desejo de cumprir a vontade de Deus. Esse é o teu desejo? Quando nós temos o desejo, né, o desejo de cumprir a vontade de Deus nos leva a buscá-lo. Quando nós temos a vontade de cumprir, o desejo, de cumprir a vontade de Deus, isso nos leva a buscá-lo, para entendermos a sua vontade. Dá uma olhada aí no verso 2 até o verso 4. O verso 2 até o verso 4 diz assim: então todos os chefes das forças e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram e disseram ao profeta Jeremias: pedimos que aceites
que aceites a súplica que fazemos diante de ti, e peças ao Senhor teu Deus por nós, e por todo este remanescente, porque, como podes ver, somos poucos que restaram de muitos. Ora, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir, e o que devemos fazer, respondeu-lhes o profeta Jeremias: eu vos atendo, e orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. Então veja, meus irmãos, que esse remanescente, esses poucos que restaram de uma grande nação, eles estavam com um desejo profundo de cumprir a vontade de Deus. Então o que eles fizeram? Foram buscar o Senhor, foram ver qual era a vontade de Deus, a resposta de Deus para a decisão que eles queriam tomar, porque eles queriam voltar para o Egito, como eu disse, mas eles não queriam voltar para o Egito se essa não fosse a real vontade de Deus. Então isso levou esse povo a buscar o Senhor. O desejo de cumprir a vontade de Deus nos leva a buscá-lo com intensidade, a buscá-lo com o coração aberto. E quando nós buscamos o Senhor, Ele nos ouve. Se nós formos ver Jeremias capítulo 33, um pouquinho antes, deixa a sua Bíblia aberta, eu acompanho aqui também, capítulo 33, no verso 3, fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus diz: clama a mim, busque a mim, e eu vou te responder. É a promessa de Deus. Ninguém que busca o Senhor sai da presença dele sem uma resposta. Jesus deixa claro isso lá em Mateus, quando ele fala assim: aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele acha. É necessário buscar o Senhor. Irmãos, nós temos perdido muito por não buscarmos a presença do Senhor como igreja e como servos. Como igreja, eu digo, em nossas reuniões, nós perdemos esse momento de comunhão em oração, de orarmos juntos, de orarmos uns pelos outros, de clamarmos ao Senhor uns pelos outros, de bombardearmos os céus com as nossas orações juntos. Perdemos quando nós deixamos de orar em nossas casas. Às vezes muitos passam a semana e não oram, não buscam a presença do Senhor. Mas Ele diz: aquele que me busca, me acha. Aquele que me busca, me acha. E Ele deixa claro isso: clama a mim e te responderei, e te anunciarei as coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Eu citei o texto de Có aqui, em outra versão. Coisas inacessíveis, isso é, você não tem acesso, mas eu faço você ter acesso. É isso que Deus está dizendo. Mas é preciso buscá-lo. Quando nós temos o desejo de cumprir a vontade de Deus, nos leva a buscá-lo. E quando o buscamos, Ele ouve. Ele não deixa de ouvir. Quando o buscamos, seus propósitos se cumprem em nossa vida. Jeremias 29 ainda, verso de 11 até o 14, diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, vós me buscareis, a minha versão está diferente, então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o interessante é que no verso 14, apenas a parte A, ele diz assim: eu
me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Aqui diz, é a mesma versão minha, século 21. Eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Deus não está oculto. Deus não está escondido da gente. Deus está tão próximo de nós, e a gente só não conseguimos enxergar porque não o buscamos. Deus está tão perto, Deus está com os ouvidos atentos à nossa oração. Nós só não o achamos, e Ele só nos atende porque nós não o buscamos. Irmãos, Deus fazia tantas maravilhas no passado, através dos profetas, através dos apóstolos. Mesmo depois que Cristo morreu e foi para o céu, os apóstolos continuaram operando maravilhas, pregando o evangelho, pessoas se convertendo e curando um, curando o outro, ressuscitando outros, pelo poder de Deus. E o interessante é que na descida, quando o Espírito Santo desceu, antes do Espírito Santo descer, eles foram se reunirem em oração. E eles permaneceram em oração até que do alto foram revestidos. Oração, a oração chama a atenção de Deus. A oração atrai a atenção de Deus para aqueles que o buscam. Por isso, quando buscamos, os seus propósitos se cumprem em nós. Então ele diz aqui, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade, algumas versões falam, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A minha versão diz, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Uma outra versão diz, para vos dar o fim que desejais, para cumprir a esperança, para que essa esperança no seu coração seja alcançada. Mas é preciso buscar, porque os planos de Deus são os melhores para a minha vida e para a sua vida. Quando nós buscamos a vontade de Deus, os seus planos, seus propósitos se cumprem em nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nos propósitos de Deus para você? Nos planos de Deus para você? Aí você deve pensar, mas eu tenho enfrentado tantas dificuldades, tantos problemas. Mas eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de você. Eu tenho certeza plena que o propósito de Deus para você está próximo. Mas você tem que continuar orando e buscando, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. Aquele homem que andou 100 quilômetros para participar 2 horas de culto, como aquele homem foi abençoado por Deus. Deus guardou ele nesses 100 quilômetros, andando de noite, de madrugada, naquelas matas lá da Etiópia, lá da África, dormindo no meio do mato. E lá tem bicho feio, igual, não é aqui no Brasil, igual no Brasil não. E Deus guardou ele. Imagina a alegria, irmãos, a alegria dele em andar os 100 quilômetros para estar ali. Semblante sereno daquele homem, que eu e Leni nós vimos. Prazer em andar 100 quilômetros de chinelo. Ele não tem nenhum tênis corre. Corre? Para correr nem para andar. Era um chinelo. E não é chinelo de dedo assim igual o nosso, não era aquele chinelo que você anda, o pé vai para frente ali, não tem nem aquele aparador de dedo. Ele andou 100 quilômetros, que alegria, para cumprir o querer de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Como Deus honrou a vida daquele homem, tem honrado. Terceiro, quando buscamos ao Senhor, nós
o encontramos. O texto que nós lemos aqui, Jeremias 29, verso 14, ele deixa claro que diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares, para onde vos dispersei, diz o Senhor. Vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Deus havia prometido isso aqui. O povo foi para o cativeiro, e agora o povo, muitos ficaram aqui, como no caso desse povo aqui, e eles estavam agora querendo cumprir o querer de Deus. Então eles desejaram, eles sentiram o desejo de buscar a Deus. Eles sentiram o desejo de buscar a Deus. Quando buscamos, Deus ouve, Deus cumpre o seu propósito, e nós encontramos o Senhor. Nós não voltamos para casa, fala, com a bolsa vazia, com o coração vazio, mas cheio da presença de Deus. Quando oramos, quando buscamos o Senhor. O desejo de cumprir a vontade de Deus, em segundo lugar, nos leva a obedecê-lo. O desejo de cumprir a vontade de Deus nos leva a obedecê-lo. O verso 5 e 6 do capítulo 42 diz assim: então eles disseram a Jeremias, que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. E olha o que eles falaram: seja a resposta boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, o nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor, o nosso Deus. Então, quando nós sentimos o desejo de cumprir a vontade de Deus, isso nos leva a obedecê-lo. E foi isso que o povo aqui, esse remanescente, essas poucas pessoas que aqui estavam, desejaram no seu coração: obedecer à voz de Deus, obedecer ao que o Senhor mandar. Irmãos, eu penso, como igreja que nós somos, quantos de nós temos desobedecido à palavra de Deus? Quantos de nós temos priorizado outras coisas e não ao Senhor? E não o cultuar ao Senhor, o não adorarmos ao Senhor? Sempre, irmãos, sempre, as outras coisas vêm em primeiro lugar. Quando eu tenho algo na igreja, ou algo para o Senhor, e aparece outra coisa que eu acho que é mais importante, a outra coisa vem em primeiro lugar. Não, Senhor. Mas só que Jesus fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E as outras coisas? Você crê nisso? Então, por que muitas vezes deixamos de buscar primeiro o Senhor para cumprir o nosso querer, a nossa vontade? Irmãos, nós precisamos entender que a obediência, ela deve vir em primeiro lugar ao Senhor. O povo aqui, esse remanescente, eles estavam preocupados, eles não queriam desagradar a Deus, eles não queriam andar na contramão de Deus, eles não queriam tomar uma posição contrária à vontade de Deus, por isso eles desejaram obedecer, seja qual fosse a resposta de Deus. Nós podemos ver aqui nesse texto que a nossa obediência independe das circunstâncias, pois ela pode resultar em coisas boas ou resultar em coisas ruins. Eles, ao pedirem para o profeta orar a Deus, orar ao Senhor, eles não estavam preocupados com as consequências de sua obediência, só queriam obedecer ao Senhor. Porque obedecer ao Senhor deve gerar em nós prontidão. Prontidão para receber a resposta. Precisamos estar prontos.
porque nem sempre Deus vai responder como eu quero. Porque na verdade Ele nunca responde como eu quero. Ele responde como Ele quer. Ele responde segundo o querer e vontade dEle. E a maioria das vezes calha com a nossa vontade, mas muitas das vezes não. E aí? Nesse momento que calha de Deus não responder segundo o teu querer e a tua vontade, mas segundo o seu querer e a sua vontade. Você está pronto para receber a resposta de Deus? O interessante é que Jesus, ao orar, lá no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois ele orou de novo e disse: Senhor, Pai, se não for possível passar de mim o cálice, faça-se a tua vontade. E depois ele orou de novo, da mesma forma. Ele insistiu na oração, para que o cálice do sofrimento, para que ele não bebesse o cálice do sofrimento, não da morte, mas do sofrimento, porque ele sabia como seria, e o que ele suportaria como homem lá na cruz do Calvário. Então ele orou ao Senhor. Jesus estava pronto para o sim e para o não. Por isso ele disse: seja feita segundo a tua vontade, seja feita segundo o teu querer. Entende, irmãos? E o povo aqui, eles fizeram a mesma coisa. Eles disseram aqui: seja feita, seja a resposta boa, seja má, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Você está pronto para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Talvez muitos nem oram por causa disso, porque tem medo de Deus responder ao contrário. Mas aí você fica no prejuízo, que você nunca vai ter resposta. Aí você acaba tomando uma atitude errada, porque não quis ouvir a voz de Deus, isso é, não quis nem perguntar para Deus. Aí toma decisões erradas. Então é necessário buscar ao Senhor. Quando temos, né, o desejo de cumprir a vontade de Deus, nos leva a obedecê-lo, a obedecer a Deus. A obediência, ela nos leva, obedecê-lo é importante, pois é uma atitude de fidelidade. Obedecer ao Senhor é uma atitude de fidelidade. Lá em Atos 5, no verso 29, Atos 5, 29, diz assim: respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus ou aos homens? Pedro aqui foi indagado a respeito da questão da pregação do evangelho. Disse: olha, nós vamos soltar você. Pedro estava preso. Ele falou: nós vamos soltar você, mas olha, não prega mais aqui não fala mais de Jesus. Então Pedro disse: pensa aí, é melhor obedecer você, o homem, ou a Deus? Eu vou obedecer a Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, né, obedecer a Deus é importante, pois é uma atitude de fidelidade. E Pedro aqui, os apóstolos, aqueles que estavam presos com ele aqui, falaram: não, nós vamos obedecer a Deus, vamos continuar pregando o evangelho. Prende de novo. Entende? Obedecer ao Senhor nos leva a desfrutar da salvação, Tito, capítulo 3, 10, não tem 10, Tito capítulo 3, versos de 3 a 6, diz assim:
porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou completamente sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando obedecemos, obedecê-lo nos leva a desfrutar da salvação. Essa semana eu lendo um livro de Spurgeon, é um sermão, esse livro é um sermão dele, ele falando sobre alguns assuntos, e assuntos polêmicos, né? Então ele falou assim, ele fez uma pergunta ao seu público, e eu achei interessante, que algumas pessoas decidem não crer no seu coração em Cristo Jesus, e criticam aquelas outras que creem em Cristo Jesus. E ele fez a pergunta seguinte, se eu perguntar a você aqui hoje, quem quer santificar a sua vida? Literalmente, quem deseja entregar a sua vida a Cristo? Muitos levantaram a mão, disse, amém. Então você tem o desejo de buscar, de engrandecer. E você que não tem? Por que julga aquele que teve o desejo? Se você deseja continuar no vício, na bebida, no pecado, e não tem o mesmo desejo de obedecer. Infelizmente muitas pessoas são assim. Muitos ouvem as mensagens, ouvem, mas não tomam uma postura. Não permitem a mensagem, não permitem o Espírito Santo agir na sua vida, mudar o seu coração. Não tem o desejo de mudança. Então Deus não vai agir na vida destes. Então, quando nós obedecemos, isso nos leva a desfrutar da salvação de Cristo. Talvez você esteja aqui, esteja afastado da presença de Deus. Talvez você ainda não teve uma experiência com Cristo, por não obedecer ao ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Hebreus fala que se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, obedeça. Talvez o Espírito esteja falando com você, que você precisa buscá-lo mais, que você precisa se dedicar mais à obra dele, obedeça. Isso te faz desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus, desfrutar da salvação já aqui, porque a nossa salvação começa aqui. E finalizando, o desejo de cumprir a vontade de Deus nos leva a infindas bênçãos dele a nós. O desejo de cumprir a vontade de Deus nos leva a infindas bênçãos de Deus a nós. Versos 10 e 11, diz assim: Se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, a quem temeis. Não o temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. O texto está dizendo aqui, né? Se ficardes nessa terra, então eu vos edificarei e não vos arrancarei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei. Eu estou triste porque fiz vocês sofrerem. Deus estava falando de uma edificação, de bênçãos na vida deles. Deus está dizendo que iria abençoar, iria edificar aquele povo na terra, iria fazer com que aquele povo crescesse. Seria um povo abençoado pelo Senhor, como é hoje. Como é hoje.
Eu estava vendo uma reportagem da última tribo, a tribo de Dan, voltando para Israel agora. Era a última tribo que faltava voltar. Ela começou a voltar em 1948 ela começou a voltar. Israel começou a buscar esse povo na Etiópia, forma clandestina, e foram descobertos. Depois de muitos anos voltaram de novo, foram descobertos de novo, e agora estão tendo liberdade para voltar. A última tribo que precisava voltar, que foi em cativeiro para a Etiópia, para a África. A palavra de Deus está se cumprindo na vida do povo de Israel. A palavra de Deus está se cumprindo na vida do povo, do seu povo. Então é necessário entender que as bênçãos dele se cumprirão em nossas vidas, se tão somente nós desejarmos cumprir a sua vontade em nossa vida. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que isso quer dizer? Eu estarei abençoando a vida deles. Sarar a terra quer dizer curar a terra, para que a terra possa produzir bênção. Bênção. Deus abençoa a vida da sua igreja, Deus abençoa a vida do seu povo, mas só que o caminho da bênção é longo. Nós precisamos trilhar esse caminho. A bênção de Deus não cai assim na sua cabeça, você em casa cochilando não, e falando assim: ô, manda. Não é assim não, irmãos. A gente vê algumas doutrinas aí pregando isso, né? Que você vai ser grandemente abençoado, que você vai ser próximo, mas não trabalha não para você ver. Não trabalha não busque o Senhor não se dedique a Ele não sirva a Ele não, para você ver. É necessário ter o desejo no coração de cumprir a vontade de Deus, porque isso nos leva ao fim das bênçãos em nossas vidas. E a maior bênção é a salvação da nossa alma. Não tem bênção maior do que essa. Não tem dinheiro que compre a nossa salvação, a não ser o sangue de Cristo. E eu quero terminar dizendo que o desejo de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas nos traz esperança, nos traz uma perspectiva de vida com o Senhor, de intimidade com o Senhor, nos traz o desejo profundo de andar em sua presença, de sermos fiéis a Ele e de o agradarmos em todas as áreas da nossa vida. Eu pergunto: você tem o desejo de cumprir a vontade de Deus? Reflita sobre isso. Esse povo aqui, na sua minoria, porque foi o que restou, eles não queriam mais desagradar a Deus. A partir do verso 14, Deus fala assim: se vocês não cumprirem aquilo que vocês falaram, se vocês assim, mesmo depois de tudo isso que eu estou falando com vocês desejarem voltar para o Egito, a espada alcançará vocês lá, vocês morrerão de fome, vocês não terão mais o meu cuidado. De certa forma Deus está dizendo: eu virarei as costas para vocês, se vocês não obedecerem. Muitos de nós às vezes não obedecemos ao Senhor e queremos as bênçãos de Deus, não obedecemos ao Senhor e queremos que Ele atenda a nossa oração, mas Deus é justo e Ele age com justiça. Você quer obedecer ao Senhor? Você quer dedicar a sua vida ao Senhor? Nós vamos colocar em pé, nós vamos estar orando. E eu quero que você, que tem esse desejo
de realmente cumprir a vontade de Deus na sua vida. Você coloca a mão no seu coração quando for orar e diga: Senhor, o meu coração é teu. Eu me entrego ao Senhor e eu quero cumprir a tua vontade. Ore ao Senhor dessa forma. Se consagre ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Diga para o Senhor, né, das suas dificuldades. Coloque isso diante do altar do Senhor. Porque Ele está aqui, Ele quer atender, Ele quer ouvir você. Feche seus olhos. Pai, eu quero neste momento colocar as nossas vidas diante do teu altar, como servos teus que estamos aqui reunidos, Pai. Talvez alguns aqui ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor. Talvez alguns aqui ainda não conseguiram entender a real necessidade de se entregar ao Senhor e de buscar o Senhor e de cumprir o teu querer em suas vidas. Que eles possam sair daqui nessa noite, ó Pai, entendendo isso. Coloca os teus servos que estão aqui também, que estão nesse momento, ó Pai, se consertando com o Senhor e desejando cumprir a tua vontade em suas vidas, que estão colocando diante do Senhor, ó Pai, todas as suas dificuldades. Que o Senhor atenda a oração e o clamor dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a estarmos no centro do teu querer e da tua vontade, Pai. Que possamos fechar as brechas da nossa vida, para que o inimigo não venha agir em nós e através de nós, mas que ele nunca venha encontrar, ó Pai, uma brecha para investir, como a tua palavra diz, que ele está ao derredor, buscando alguém para tragar. Que aqui não esteja nenhum desses, Pai, que o inimigo esteja para tragar, mas que o teu anjo esteja ao redor de cada um de nós, nos protegendo, nos amparando, nos fortalecendo. Revista a tua igreja de porção dobrada do teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, abençoe sua vida, abençoe seu retorno ao seu lar, e que durante essa semana você reflita sobre o que você ouviu e deseje cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém? A Jesus, a sua glória, e as famílias. Que Deus abençoe. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, e que quarta-feira eu possa ver esse imenso grupo presente aqui também, cultuando ao Senhor. Deus abençoe.